Fala, alunos do Vem Diploma, mais uma vez o professor Lauro, seguindo aqui na caminhada do sucesso para ajudar vocês no objetivo final, que é a vitória. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos que vamos, voltando aqui com mais duas questões da prova de 2018. A primeira questão é a questão 41, ela vai tratar dos senhores de engenho, né? Do coronelismo, que muita gente confunde, né, o coronel como um cara que é um policial, um cara que é uma patente alta no exército, na marinha. Não. Se tratando de Brasil, quando a gente se refere ao coronel, a gente está falando do poder local. E esse poder local remete a um cara nobre e que tem uma condição econômica abastada, né? Geralmente, esse senhor de engenho, ele está ligado ao plantio do açúcar, ao plantio do café, e ele vai utilizar constantemente a mão de obra escrava. Só no final do período do café que a gente vai ter uma transição da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada. E ele traz o seguinte enunciado: muitos aspiram à condição de senhor de engenho, porque se trata de um título que traz consigo a possibilidade de ser servido, obedecido e respeitado. Pessoal, o senhor de engenho, ele vai ser um cara que vai ter liberdade de ação para pintar e bordar no poder local. O senhor de engenho, ele vai criar o curral eleitoral, ele vai usar da violência, do capataz, do capanga, para sempre se perpetuar no poder. Ele é um cara que tem dinheiro e ele é um cara que tem poder. E a pergunta faz o seguinte questionamento: quanto à organização da sociedade colonial brasileira, para ocupar a posição social descrita, que é a de senhor de engenho, era necessário você ter dinheiro e ser nobre, né? Um escravo, nessa época, nunca vai poder ascender a condição de senhor de engenho. Geralmente o senhor de engenho, ele é aquele fazendeiro mesmo, clássico, bigodudo, que manda e desmanda. São os famosos coronéis. Então a alternativa correta aí vai ser a letra B. A letra A traz a seguinte indagação: exercer condição social privilegiada? Sim, mas ser jesuíta? Não. Então, o fato de ser jesuíta aqui anula essa alternativa. A letra C: desenvolver atividade comercial rentável e ser mascate? Ser mascate é um comerciante e não necessariamente. Para você ser um senhor de engenho, você tinha que ter um latifúndio. Latifúndio significa uma grande propriedade. Então, para ser senhor de engenho, você tinha que ter um latifúndio, uma produção de monocultura, que significa você plantar apenas um produto, como o açúcar, e utilizar a mão de obra escrava. E a letra D, conquistar situação econômica diferenciada e ser alforriado. A questão de ser alforriado remete ao escravo. Alforria é aquele escravo que conseguiu a sua liberdade. Então a alternativa correta da questão 41 é a letra B. Indo agora para a questão 48, já tem uma outra modificação, mas que remete ao trabalho, à qualificação da mão de obra no trabalho. No artesanato, a gente tinha o trabalho manual, a gente sabia todas as etapas de produção, você tinha um contato direto com o produto que você fazia. Agora, com a maquinofatura, com a Revolução Industrial, o ser humano ele passou um simples apêndice da máquina, ele só serve agora para operar botão. É lógico que com a tecnologia que nós temos hoje, a mão de obra se torna cada vez mais ser necessária qualificadamente. Por quê? Hoje, em vez das pessoas utilizarem a enxada, utilizarem o facão, elas estão tendo que lidar com novos computadores, né? Inclusive, muitas máquinas do campo, elas já vêm com GPS, com computador de bordo. Então vem a seguinte indagação: o crescente emprego das máquinas e a divisão do trabalho despojam o trabalho do operário do seu caráter autônomo. O produtor passa a ser um simples apêndice da máquina e só se requer dele operação mais simples, mais monótona, mais fácil de aprender. Comparado ao artesanal, o tipo de trabalho descrito no texto caracteriza-se pela flexibilização das jornadas em funções. Não, galera, a gente sabe que a jornada de trabalho ela ainda continua pesada. No início da Revolução Industrial, lá em 1750, as pessoas chegavam a trabalhar 16 horas por dia, sem salário mínimo, sem 13º, sem licença maternidade. Inclusive, na Revolução Industrial era muito comum utilizar a mulher e a criança
né, na empresa porque podiam sofrer castigos físicos. Então, se uma máquina emperrasse, quem ia lá no meio colocar a máquina para funcionar era uma criança, né? A criança de 5 anos já estava inserida no mercado de trabalho. Então, a alternativa letra A, não. Ó, letra B, conservação da lógica manufatureira. Manufatureira é feito com a mão. Então não tem mais sentido no tempo que nós vivemos hoje a gente falar em manufatura em larga escala. A gente fala em maquinofatura, a presença da máquina na empresa. Letra C, organização de sindicatos independentes. Os sindicatos são organizações que visam a melhoria daquela classe trabalhadora. Os sindicatos vão surgir justamente para lutar contra essa exploração do trabalhador lá em 1750, no início da Revolução Industrial. Então, a alternativa correta é justamente a letra D, separação das atividades manuais e intelectuais. Então, questão 48, alternativa correta, letra D. Pessoal, mais uma vez aqui passando para agradecer por cada curtida, por cada compartilhamento. Muito obrigado, vamos junto, rumo ao sucesso. Grande beijo, grande abraço, valeu!